Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, às vezes, as leituras falam para a gente que às vezes as tempestades da vida vêm e pensamos em desistir, mas aqui nos encontramos diante de Deus, que é a nossa força. Então, que nós possamos refletir, celebrar essa liturgia de hoje com confiança. Então, a primeira leitura está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 2, depois o versículo 8 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os amigos alcançaram testemunho. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque ele já lhe preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou-se que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então, nessa primeira leitura, fala sobre a fé, a natureza da fé, e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, a gente vê aqui a fé, de Abraão, a fé de Sara, aqui na primeira leitura, Então, que nós realmente também possamos depositar a nossa fé em Deus, porque Ele sempre está conosco. Ele sempre nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos. Então, a palavra da primeira leitura de hoje é fé. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, o evangelho de hoje é uma ponte entre o sermão das parábolas, em Marcos capítulo 4, versículo 1 a 34, e uma série de 3 milagres realizados por Jesus, em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 43. Então, os discípulos não compreenderam o sentido das parábolas, não amadureceram na fé e no conhecimento da pessoa do Messias. Por isso, quando o mar, símbolo do maligno, sacode a barca da igreja como uma tempestade, perseguição aos cristãos, os discípulos aterrorizados não têm fé. Jesus dorme como uma semente lançada na terra que cresceu e ninguém sabia como,
pois todos dormiam, né? Em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 27. Então, Jesus, no entanto, desperta e acalma a tempestade e pergunta aos discípulos: ainda não tendes fé? A indagação é praticamente uma afirmação. Nessa narrativa da tempestade acalmada, pragmática para a vida da igreja e do cristão. Então, Cristo nos ensina que todas as tempestades e os medos provêm da nossa falta de fé. Então, esse é o motivo pelo qual afundamos. Então, medo e fé estão em contradição. Na fé nele, tudo pode ser superado. Se a nossa fé não dorme, também Cristo se desperta e age. Então, que nós realmente possamos ter sempre fé em Deus, sempre fé em Jesus Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.